Tati, qual a diferença entre taxa e tarifa no serviço público, quando é cobrada uma ou outra? Olá pessoal, e hoje a gente vai responder uma pergunta feita pela nossa aluna Ilka. Pergunta muito interessante. A Ilka está com a dúvida da diferença entre taxa e tarifa. Então nosso tema é serviços públicos, um tema que tem sido cobrado com muita frequência nas últimas provas de concurso público. Ilka, antes de entender a diferença entre taxa e tarifa, é importante que a gente saiba que no nosso país nós temos a diferença da classificação dos serviços públicos. Existem serviços públicos que são gerais, são serviços que estão à disposição de todos e não há possibilidade de dividi-lo. Por exemplo, o calçamento na rua. Não sei quem é que vai utilizá-lo, mas é um serviço que deve ser prestado, a manutenção das rodovias. A segurança existe e deve existir para todos. Eu não tenho como individualizar. Então existem serviços gerais que são prestados para todos, para toda a população, sem distinção e sem haver uma divisão. É um serviço que é chamado de ut universi. É uma expressão em latim que você pode encontrar aí também nas provas em concurso. Se a dicção não estiver perfeita, dá para você descobrir aí na prova como está lá, ut universi, tá? Isso é o serviço geral. Mas existem ainda os chamados serviços individuais, que são serviços públicos que trazem a comodidade, a coletividade, à população, mas que eles são individualizados. Então, por exemplo, na sua casa você paga energia elétrica, a água, o fornecimento da água, são serviços públicos individualizados. São serviços individuais ou ut singuli, que também é outra expressão que pode aparecer na sua prova. Desses serviços individualizados, que são divisíveis, que eu consigo mensurar, que eu consigo ter ali a definição de quanto cada um usa, o que você gasta de água não é o que seu vizinho gasta, o que você gasta de energia elétrica não é o que seu vizinho gasta. Então eu consigo mensurar, são serviços individualizados. Destes serviços individualizados, existem aqueles serviços que são chamados pela doutrina de serviços compulsórios, de prestação compulsória. É aquele serviço que deve existir e o fato dele estar à minha disposição por si só já exige aí, pode exigir uma contraprestação deste usuário. Existem aqueles serviços também individuais que eu posso dividir, que eu posso individualizar, que eu posso mensurar, que são chamados de serviços facultativos. O que significa dizer que um serviço individualizado facultativo? Eu só vou pagar se eu utilizar. Você tem um transporte público, mas você só vai pagar o ônibus, vai pagar o trem, o metrô, se você entrar no ônibus, se você usar aquele serviço. Então, é um serviço individualizado, mas a sua utilização é facultativa e deve existir a prestação por parte do poder público, mas você só vai pagar se você realmente, efetivamente utilizá-lo. Então, qual é a diferença? Quando eu tenho um serviço que eu posso mensurar, que eu posso quantificar, e é um serviço que eu vou utilizá-lo quando eu quero, eu tenho uma tarifa. Você paga a tarifa do ônibus, a tarifa do metrô. Você só paga quando você utilizá-lo. Mas existem serviços como alguns serviços que só por estar à nossa disposição, só por estar lá, eu tenho que pagar a taxa mínima. Já ouviram falar sobre taxa mínima? Então, só por ligar aquele serviço, só por estar ali à minha disposição, eu vou ter que pagar uma taxa por essa utilização. E depois, claro, eu vou pagar aí o quantitativo que eu utilizar. Então vamos lá, Ilka. A taxa é para serviços individuais que eu posso individualizar, posso mensurar, posso quantificar. Mas a taxa é para os chamados serviços compulsórios. O fato de estar à minha disposição vai exigir a cobrança do usuário dessa taxa mínima. O que é a tarifa? A tarifa é para os serviços também individuais, mas neste caso é facultativo. Eu somente pago o que eu utilizar. Os chamados serviços gerais que eu citei no início do nosso vídeo, eles são a retribuição, a remuneração dele é através dos impostos.
Então, a gente paga o IPVA. Então, o PVA vai custear aí a manutenção das rodovias. Então, os impostos é a retribuição pecuniária, o aspecto pecuniário para os serviços gerais, que eu não tenho como dividir, que eu não tenho como mensurar. Já as taxas e tarifas são para os serviços individualizados, que eu posso mensurar, que eu posso quantificar. A taxa, o serviço é compulsório, eu pago só por ter ele à minha disposição, chamada taxa mínima. Já a tarifa é facultativo, porque eu só pago por aquilo que eu usar. Para a gente finalizar, nosso Tati Responde de hoje, é importante chamar a atenção de vocês que no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão acerca das famosas taxa de incêndio, taxa de bombeiro. Por exemplo, quem mora em Alagoas sabe do que eu estou falando, quem mora em Maceió sabe do que eu estou falando. Nós pagávamos a chamada taxa de incêndio, taxa de bombeiro, era um valor de R$28 que vinha junto lá com o boleto do IPTU, isso mesmo. Sabe o que foi que o Supremo Tribunal Federal disse? Isso é inconstitucional. Sabe por quê? A taxa é um serviço individualizado em que eu vou pagar porque está à minha disposição. Não é isso? Porque taxa é compulsório. Só que eu posso mensurar, eu posso dividir. Quanto? Sua casa pegou fogo, a do vizinho, ele não pagou a taxa de incêndio, então eu não vou apagar o fogo na casa dele não, só na sua. Eu tenho como individualizar? Não. Os serviços de proteção ao incêndio, a questão do trabalho do bombeiro tem que ser custeada com os impostos. Eu não posso, é um serviço geral, universal. Então a taxa do bombeiro ou taxa de incêndio foi julgada inconstitucional no ano de 2017 e já foi objeto de questionamento em provas de concurso público em 2017 e esse ano que se inicia com certeza pode ser perguntado a vocês. Um grande abraço, mande a sua pergunta, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Não deixe de colocar a sua notificação lá para você receber sempre as informações de novos vídeos, das novidades que estão por vir. Eu agradeço a atenção de vocês, um abraço, bons estudos e sucesso a todos vocês. Está com dúvidas? Mande a sua pergunta para o nosso e-mail que encontra-se na tela.